Eu voltei, meus irmãos, para falar mais uma vez do Catecismo da Igreja Católica. Artigo 3. A Igreja, mãe e educadora. A Igreja é nossa... Primeiro ela é a Igreja, depois ela é nossa mãe, depois ela nos educa nos caminhos do Senhor. É na Igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza sua vocação. Da Igreja, recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da Igreja, recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta no caminho. Da Igreja, aprende o exemplo de santidade, reconhece a figura e a fonte da Igreja em Maria, a Virgem Santíssima. Discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem. Descobre-o na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam, que a liturgia celebra no ritmo santoral. A vida moral é um culto espiritual. Oferecemos nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Está lá em Romanos 12, versículos 1. No corpo de Cristo que formamos e em comunhão com a oferta da sua Eucaristia, na liturgia e na celebração dos sacramentos, oração e doutrina se conjugam com a graça de Cristo, para iluminar e alimentar o agir do cristão. Tal como o conjunto da vida cristã, a vida moral encontra sua fonte e seu ponto culminante no sacrifício eucarístico. Vida moral e magistério da Igreja. A Igreja, coluna e fundamento da verdade, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Compete à Igreja anunciar sempre por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar a respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. O magistério dos pastores da Igreja em matéria moral é exercido ordinariamente na catequese e na pregação, com o auxílio das obras dos teólogos e dos autores espirituais. Assim, foi sendo transmitido de geração em geração, sob a proteção e a vigilância dos pastores, o depósito da moral cristã, composto de um conjunto característico de regras, mandamentos e virtudes que procedem da fé em Cristo e são vivificados pela caridade. Esta catequese tem tradicionalmente tomado por base, ao lado do Credo e do Pai Nosso, o Decálogo, que enuncia os princípios da vida moral, válidos para todos os homens. O Romano Pontífice e os bispos são os doutores autênticos dotados da autoridade de Cristo, que pregam ao povo, a eles, ordinário e universal, do Papa e dos bispos. Em comunhão com ele, ensina os fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. O grau supremo da participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma da infabilidade. Esta tem a mesma extensão que o depósito da revelação divina. Estende-se ainda a todos os elementos da doutrina, incluída a moral, sem os expostos ou observados, sem os quais as verdades salutares da fé não podem ser preservadas, expostas ou observadas. A autoridade do magistério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância, exigida pelo Criador, é necessária para a salvação. Recordando as prescrições da lei natural, o magistério da Igreja exerce parte essencial de sua função profética, de anunciar aos homens o que eles são verdadeiramente e recordar-lhes o que devem ser diante de Deus. A lei de Deus, confiada pela Igreja, é ensinada aos fiéis
como caminho de vida e verdade. Os fiéis têm, portanto, o direito de ser instruídos nos preceitos divinos, salvíficos que purificam o juízo e, com a graça, curam a razão humana ferida. Tem o dever de observar as constituições e os decretos promulgados pela legítima autoridade da Igreja. Mesmo que sejam disciplinares, tais determinações exigem a docilidade da caridade. Na obra de ensinar e aplicar a moral cristã, a Igreja necessita do devotamento dos pastores, das ciências, dos teólogos, da contribuição de todos os cristãos e dos homens de boa vontade. A fé e a prática do Evangelho pronunciam a cada fiel uma experiência de vida em Cristo, que o ilumina e o torna capaz de apreciar as realidades divinas e humanas, segundo o Espírito de Deus. Assim, o Espírito Santo pode se servir dos mais humildes para iluminar os sábios e os constituídos na mais alta dignidade. É os humildes que nos capacitam, Senhor, a todos, meus irmãos. É dos humildes que a gente aprende que a humildade é tudo. Deus quer humildade, sabedoria, temor de Deus, ciência, conselho, fortaleza, e vai. Depois eu lembro todos. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel em seu julgamento moral sobre seus atos pessoais deve evitar de permanecer fechada nos limites de seus atos pessoais. Deve evitar de permanecer fechada nos limites da consideração individual do melhor modo possível. Ela deve se abrir à consideração do bem de todos, tal como se exprime na lei moral, natural e revelada, e por consequente na lei da Igreja e no ensino autorizado do magistério sobre questões morais. Não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral ou ao magistério da Igreja. Assim, se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito filial para com a Igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da graça batismal, que nos gerou no seio da Igreja e nos fez membro do corpo de Cristo. Em sua solicitude materna, e na Igreja nos concede a misericórdia de Deus, que triunfa sobre todos os pecados e age de modo especial no sacramento da reconciliação. Como mãe sólida, ela nos prodigaliza também em sua liturgia, um dia após dia, o alimento da palavra e da Eucaristia do Senhor. Hoje, todos sabem, é dia de Pentecoste. 50 dias após a Páscoa, celebramos hoje Pentecoste. Que maravilha, meu Deus, a gente saber que a gente tem um Espírito que nos consola, que nos dá tudo que a gente precisa para sobreviver. Porque a gente precisa de ter alimento, uma casa, uma moradia, a saúde boa e os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo são 7. São 7. Os dons do Espírito Santo, que são fortaleza, piedade, ciência, temor de Deus, entendimento, conselho, são sabedoria, entendimento, conselho, ciência, temor de Deus,
fortaleza e piedade. São esses os dons do Espírito Santo que a gente precisa ter. E não esquecer todo dia, meus irmãos, a primeira coisa, quando você abrir o olho, você levantou, pede ao Espírito Santo. Faça a oração do Espírito Santo. Experimente fazer para vocês verem. Se você fazendo a oração do Espírito Santo, você não vai ter um dia tranquilo, um dia de paz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todo dia eu rezo essa oração. Às vezes, eu vou ser sincera, que a gente tem que ser sincera. Nem sempre eu rezo ela quando eu levanto, que é o certo. Mas a gente é falho, né? Mas eu não fico sem rezar ela durante o dia. Porque é uma oração que, sem delongas, viu? Ela é uma oração que faz toda a diferença na vida da gente, na vida do ser humano.